Bom dia, gente. Vamos lá para mais um evento aí da SpaceX. É importantíssimo você que está agora entrando aí, convide seu amigo, principalmente nas carreiras policiais militares, tá? A SpaceX aí está próximo à sua prova e o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos resolver as últimas questões. De 2018 para cá eu coloquei todas as questões, você baixa aí seu material, tá? Coloquei o que a banca vem evidenciando mais de atual sobre as questões, tá ok? A gente, de uma forma tranquila, a gente vai resolver. E até a sua prova, a gente vai ter alguns eventos aí. Então é importantíssimo você pegar e você tá aí ligado com a gente, tá ok? Eu vou fazer uma forma bem simples aqui. Eu vou bater o quê? Vou bater questões. Mas eu faço o quê? Um resuminho rápido, bato questão. Resuminho, bato questão. Por quê? Porque eu vou botar o que é pertinente, o que a banca geralmente já está cobrando agora, desses 4 anos para cá, tá? É importante eu falar isso para você, porque eu resolvi todas as questões da SpaceX. Então, desde 2000 para cá, eu resolvi todas. Então, eu praticamente, eu sei mais ou menos como ela permeia aí, tá ok? Por quê? Porque aí para te ajudar, para nortear teu caminho, porque a gente sabe que esse assunto é bastante vasto, física, né? É bastante vasto aí, o assunto quase todo, né, do assunto de física, no cronograma aí do seu ensino médio. Então, é importantíssimo você ter essa base e você sabe muito bem como é uma mediana, a nota, tá? Ela é tirada de uma mediana, então é importantíssimo que você saiba bem todas as matérias, e principalmente física, tá ok? Não negligenciando essa matéria. Eu vou dar um abraço aqui, tá? Olhando aqui no chat aqui com vocês, a nossa monitora aí, Lívia Macedo, tá? Um abraço. E os demais aí que forem entrando, e aí vocês vão colocando as dúvidas, qualquer dúvida eu vou tirando aqui, como é um evento e resoluções de questões, eu vou tirando a dúvida de vocês referente às questões, tá ok? E qualquer assunto aqui que eu explanar primeiro. Então vamos lá. As últimas questões de física, o que é que ela vem em primeira patamar dentro do assunto de física? É bom você ter ciência, tá? E geralmente em física, o que é que acontece? Tem bancas que cobram a parte de unidades básicas de medida e unidades derivadas de medidas, que é a parte inicial, ordem de grandeza, notação científica. O que é que essa banca gosta muito de cobrar? Inicialmente ela está gostando de cobrar a parte de vetores. Foi a última prova, né? A EAR gostava muito de cobrar isso, cobra muito vetores, mas a banca veio com inovação. Possivelmente tem o quê? Tem mudado justamente o examinador. Então ela veio com essa pertinência de cair uma questão relacionada a vetores. Então é importantíssimo você ter essa ideia de vetores. Claro que vetores está dentro ali da física em algumas grandezas. Algumas grandezas são vetoriais, outras grandezas são escalares, tá? Mas ela veio com essa pertinência de você saber somar, subtrair, multiplicar um vetor. Então isso é importantíssimo. Então, o que é que acontece? Então, nas grandezas escalares ou grandezas vetoriais, você tem que lembrar aqui rapidamente que uma grandeza escalar, essa grandeza aqui que é escalar, o que é que acontece com ela? Ela é uma grandeza que ela fica totalmente definida com o quê? Ela fica totalmente definida apenas com um número e uma unidade, tá ok? Unidade medida. Por exemplo, eu vou dizer para você 70 quilogramas. 70 é um número, quilogramas é a unidade de medida. E realmente é a unidade de medida básica, tá ok? O que representa o quê? A nossa massa, tá? Então, o que que acontece? Então, quando eu falo 70 quilogramas, já fica totalmente definido que você vai entender, e claro, como está no sistema também internacional de medidas, o SI, essa sigla aí que a gente representa, que a gente fala muito na física, então significa que em alguns países que estão padronizados com esse sistema, o que é que acontece? Se você falar 70 quilogramas, o cara vai entender que é massa. Então, ficou totalmente definida a unidade de massa e acabou. Agora, a grandeza vetorial. A grandeza vetoriais, a gente precisa de 3 características, tá ok? O módulo, direção, direção e sentido, ok? E sentido. Show de bola. Mas, Leonardo, módulo, magnitude, intensidade, tamanho, é tudo a mesma coisa. Mesma coisa, tá? Sentido e direção são coisas diferentes, tá ok? Sentido e direção. Por exemplo, eu vou colocar aqui 2 vetores dessa forma, ó. Esses 2 vetores têm a mesma direção, mas têm sentidos contrários.
Perceba que, por exemplo, esse vetor A aqui, ele tem de baixo para cima o sentido dele, ou seja, ascendente. E esse vetor B aqui, de cima para baixo, descendente, ok? E esse seria o sentido, e a direção seria o quê? Vertical, ok? Tranquilidade. A gente já sabe o que definiu, que é a grandeza escalar e a grandeza vetoriais. Então, o que é que acontece? Nas grandezas vetoriais, é o que é mais pertinente que a banca vem cobrando, tá ok? Cobrando o quê, Leonardo? Então, ó, você tem que saber a soma vetorial. Como é que eu somo dois vetores? Você utiliza a regra, tá? Você utiliza a regra do paralelogramo, tá ok? Regra do paralelogramo. Então, vou colocar aqui para você, ó, a regra, tá ok? Do paralelogramo. Show de bola? Então, ó, paralelogramo, ok? Que regra é essa, Leonardo? Que a soma vetorial, vou representar por R, ao quadrado, vai ser igual, isso é um módulo, tá? Seria igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. E que ângulo seria esse? O ângulo entre esses dois vetores. Por exemplo, a representação assim, ó. Eu teria A aqui e B aqui, o vetorzinho, e o ângulo entre eles. Seria um ângulo aqui θ, tá? Então, aí a representação da soma vetorial, tá ok? Desses dois vetores. Aí você poderia perguntar, onde é que estaria a soma vetorial desses dois vetores? Eu prolongo aqui, ó. Prolongo uma reta aqui nas extremidades do vetor. O vetor soma estaria aqui, ó. Seria o meu vetor R, estaria sendo representado dessa seguinte forma. Tá ok? Além disso, claro que nós temos os casos particulares. Quais são os casos particulares, Leonardo? Através dessa equaçãozinha aqui, ó. Dessa equação, tá? Dessa formulazinha aí, eu tenho o seguinte, ó. Para o caso que θ ela é igual a zero, ou seja, o ângulo entre esses dois vetores é igual a zero, significa que o quê? Os dois vetores têm o mesmo sentido e mesma direção. E o que é que você faz para achar a soma vetorial, ou seja, o vetor resultante aí? Só é somar os dois vetores, tá ok? Soma os dois vetores. Leonardo, e se o θ aqui, o meu θ, for igual a 180 graus, ou seja, os dois vetores têm a mesma direção em sentidos contrários, você faz o quê? Vai subtrair os dois vetores. Claro que eu estou tratando aqui o módulo do vetor, tá? É como se eu tivesse assim, ó. Eu estou tratando aqui o módulo do vetor. Estou calculando o módulo, tá? E se θ, Leonardo, por exemplo, fosse 90 graus? Aí nós temos um caso particular interessantíssimo, que, portanto, ó, que cosseno, aqui, ó, pegando essa equaçãozinha aqui, ó, você sabe que cosseno de 90 graus é zero. Então, vai sumir toda essa parte aqui, ó, some toda essa parte, só fica o quê? A parte aqui, ó, que é representado, claro, na matemática, a gente fizer uma analogia, é representada aí a parte o quê? Pitagórica, né? A parte de Pitágoras. Ou seja, como dois vetores têm 90 graus entre eles, o ângulo, significa que eu fico assim, ó. O R seria o meu R ao quadrado, seria o meu Azinho ao quadrado, mais o Bzinho ao quadrado, ok? Seria o meu módulo aí, o módulo desse vetor R. Tranquilidade? Esses são os casos particulares, tá ok? Tranquilidade. Então, o que é que acontece? Além disso aqui, dessa soma vetorial, tá? Eu tenho também que lembrar que se eu tiver vários vetores, como é que eu faço a representação? Vou pegar aqui três vetores, A, B, um vetor B, e um vetor C, tá ok? Vou pegar aqui um vetor C, tá ok? Vou pegar aqui, ó, o vetor C dessa forma. Show? E aí eu vou fazer o que, Leonardo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar e vou fazer a soma vetorial desses dois vetores. Eu vou ligar vetor origem com extremidade do vetor anterior. Então, por exemplo, eu vou pegar o vetor A. Então, se eu quero fazer a soma vetorial desses vetores, vou pegar o vetor A, vou pegar o vetor B, vou pegar o vetor C, ok? Peguei o vetor C aqui, ó. Essa aqui seria o quê? A minha soma vetorial. Onde é que estaria a minha soma vetorial? Estaria, ó, que é a origem, extremidade do vetor. Origem, extremidade do vetor. Origem desse vetor, extremidade desse, ó. Percebeu? E aí eu fecho o quê? Como é que eu fecho o caminho aqui, ó? Com esse vetor aqui. Seria o meu vetor resultante aí, tá ok? O meu vetor resultante eu vou representar por S, tá bom? Esse seria o meu vetor representado aí. Então, o meu vetor S seria a soma vetorial de A mais B mais C.
Tranquilidade? Leonardo, e se caso aconteça, se esse caminho for fechado? Por exemplo, ó, se eu tiver um caso particular que tiver, por exemplo, assim, ó, um vetor aqui, eu peguei um vetor, por exemplo, M, eu peguei um vetor N, somei ele, tá? Tinha outro vetor que ele estaria aqui, ó, um vetor MN, R, um vetor R, e aqui, ó, teria o meu vetor S. Ou seja, tornei um caminho fechado, tá ok? Fiz um caminho fechado. Aí você pode me dizer, Leonardo, como é que seria aí a minha representação, a relação desses vetores aí formada? Seria o quê? Igual vetor nulo. Por quê? Ó? Perceba, se eu pegar vetorialmente M mais N mais R mais S, eu fechei o caminho. E um caminho fechado significa que o quê? Eu saí dessa origem e voltei com a extremidade desse outro vetor S ao mesmo local que eu saí, tá ok? Significa que o quê? Que a soma vetorial seria igual justamente ao meu vetor nulo. Tranquilidade? Diante disso, ó, aí vem a banca e coloca uma questão, caiu em 2021, ó, uma questão relacionada a isso. O desenho a seguir representa as disposições dos vetores deslocamento não nulos, A, B, C, D e E. Podemos afirmar que, a partir do desenho, a relação vetorial correta entre os vetores é. Então, ele quer saber a relação vetorial. Perceba que aí nas alternativas você tem o quê? 4 vetores sendo relacionados. Poderia ter 3 vetores relacionados? Poderia, como a gente pode ver aqui, ó. Por exemplo, eu poderia, primeiro vou fazer apenas com 3 vetores. Você pode perceber aqui, ó, que eu posso pegar esse vetor A, mais esse vetor D, mais esse vetor E, somar eles igualar a quanto? Se é um caminho fechado, igual a zero. Concorda? Então aqui, ó, a primeira relação que eu posso tirar em 3 vetores seria essa aqui, ó. A mais D, mais o vetor D, mais o vetor E, igual a quem? O vetor nulo. Essa aqui é uma relação válida. Por quê? Porque eu tornei um caminho fechado. Ou seja, eu peguei a origem desse vetor com a extremidade desse vetor, a origem desse outro vetor D com a extremidade até aqui, ó, e a extremidade desse com a origem do vetor E. E terminei o quê? Extremidade com a origem. Onde eu saí, onde eu cheguei, no mesmo local. Então, a relação aí seria o quê? Um vetor igual ao vetor nulo, ok? Tranquilidade. Leonardo, teria outra relação aí? Por exemplo, com B, C e A. Teria uma relação? Teria. Agora preste atenção aqui, ó. Eu vou pegar os vetores agora, ó. B, o vetor C e o vetor A, tá ok? Então vou fazer aqui, ó. O vetor B, peguei origem com a extremidade dele, aí uni a origem do vetor E, peguei, fui até a extremidade dele. Agora eu vou unir, ó, o vetor A. Só que o vetor A, claro, B mais C. Só que o vetor A, perceba que ele não está unindo a origem dele. Está unindo o quê? Extremidade com extremidade. Portanto, é como se você tivesse um vetor oposto aí, o vetor A. Então, eu posso representar A da seguinte forma, menos A, o vetorzinho A. Isso é igual a quem? Ao vetor nulo. Essa aí é uma relação válida. Posso até jogar esse A para o outro lado, ó, dizer que B mais o vetor C é igual ao vetor quem? Ao vetor A. Show de bola? Essa é uma relação válida, tá aqui, ó. Tranquilidade. Leonardo, beleza. Essas são as relações com 3 vetores, tá? Tá ok. Você poderia fazer uma relação aí, por exemplo, com 4 vetores? Posso sim, ó. Vamos pegar aqui a relação agora com 4 vetores. Seria da seguinte forma: o vetor B, o vetor C, o vetor D e o vetor E. Então ficaria quem? B mais C. Perceba que os vetores, ó, extremidade com origem, tá ok? Mais D, o vetor D, mais o vetor E, isso aqui é igual a quanto? A zero. Essa aqui é uma relação de 4 aí, ó. 4 unidades. E se você for reparar bem ó, nas alternativas, quem pode representar aí essa relação? Se você perceber, a letra E, né? Por que, Leonardo? Porque eu posso jogar C, o vetor C, e o vetor E, D, desculpa, para o segundo membro, e torná-los eles o quê? O vetor oposto, ou seja, negativo aí. E aí o que é que acontece? Ó, B mais E, ele é igual a quem? A menos C menos o vetor D. Ou seja, eu tenho a minha alternativa aí, alternativa E, ok?
Eu revisei para vocês a parte de vetores. Claro, de uma forma bem tranquila, essa aí seria uma soma vetorial de vários vetores. E eu poderia também ter aqui, ó, tá? Só voltar aqui com vocês, ó. Aqui também, uma parte interessante, a decomposição vetorial, tá ok? Por exemplo, eu posso ter um vetor, isso é interessantíssimo, tá? Isso é importante. Se qualquer vetor que eu tiver, por exemplo, vou botar um vetor A aqui. Esse vetor ele pode ser decomposto em outros dois vetores perpendiculares entre si, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar a origem desse vetor, você tem a origem e a extremidade aqui do vetor. Vou pegar a origem dele e vou colocar ele no centro de origem do plano cartesiano, em duas dimensões, tá? Vamos dizer que esse vetor aí, ele está no lugar plano, ok? Está no plano aqui, seria um plano aqui, vamos chamar aqui um plano π, tá? Então, vou colocar ele aonde, Leonardo? Vou colocar ele justamente, ó, no meu plano cartesiano, tá? Um eixo Y e um eixo X. Tranquilidade. Então, ele pode ser decomposto em quantos vetores? Ó, tem um ângulo em relação ao meu X, como poderia também em relação a Y, mas eu vou colocar em relação a X. Então, significa, ó, eu tenho um ângulo aqui, θ. Eu posso decompor esse vetor aqui, ó, que é o vetor A, tá ok? A de X, que ficaria esse vetor aqui, ó, A de X. E posso decompor em Y, que seria o meu vetor AY, ok? Então, em relação a esse ângulo θ, eu tenho dois vetores aí sendo relacionados trigonometricamente, tá? Por exemplo, como esse θ está aqui, ó, e esse aqui representa justamente o meu triângulo retângulo, por quê, Leonardo? Porque como se esse vetor aqui, ó, ele tivesse aqui, ó, o mesmo tamanho aqui, ó, o A de Y. E aí, através da trigonometria, porque isso aqui, ó, como esse cara aqui está perpendicular a x, significa que esse vetor aqui forma, em relação a x aqui, um ângulo de 90 graus. E esse triângulo aqui é um triângulo o quê? Retângulo. E através das relações trigonométricas de seno e cosseno, como também pode ser tangente, eu posso relacionar o meu A com os seguintes vetores, ou A de x ou A de y. Portanto, ó, como esse cara aqui representa o cateto adjacente, eu tenho o A de x igual quem? Ao meu A cosseno de θ. Da seguinte forma, o A de y aqui, ó, em relação a esse ângulo, é o cateto oposto. Percebe? Ele está oposto, ele está na frente, não é isso? Então, ó, a relação que eu tenho é o quê? Seno. Então, vai ficar o meu A, o vetor A, vezes o seno do ângulo, ok? Se eu quisesse achar aí, por exemplo, ó, dizer que seno sobre cosseno é tangente, então, por exemplo, ó, a tangente seria quem? Ó? A tangente de θ seria justamente o meu A de y sobre A de x, ok? Isso aí ficou justamente a relação trigonométrica da decomposição vetorial, tá ok? E aí você pode pegar um vetor, decompor, pega outro vetor, decompõe também nesse mesmo plano. Depois, no final, você vai ter só vetores no eixo x, no eixo y, para você poder somar ou subtrair conforme você acha aí, tá? Na questão, tá ok? Show de bola, tranquilidade. Então, mostrei para vocês a parte todinha de vetores, rapidamente, claro e evidente, mas, então, achamos aí o gabarito letra E da questão, e aí vamos para o nosso tipo de movimento, o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, já estou agora entrando o quê? Na cinemática, tá ok? Eu vou estudar o quê na cinemática? Os movimentos. Então, não vou estar preocupado com força nenhuma aqui. Só com o quê? Com movimento. Então, primeira característica que a gente tem que ter desse tipo de movimento, que é um movimento retilíneo, então ele está acontecendo em linha reta, uniforme, tá ok? Que é o MRU, que a gente chama. Primeira característica que você tem que saber, a nossa velocidade aqui, ó, a nossa velocidade, ela é constante, ok? Beleza. A nossa velocidade ela é constante. Quer dizer que a velocidade, conforme o tempo for passando, claro, é evidente que a gente vai estar trabalhando basicamente essas três unidades importantíssimas, que seria o quê? Posição, tempo e velocidade. Mas, Leonardo, e aceleração? Perceba só. Quem é que faz variar a minha velocidade? É a minha aceleração. Porque imagine você num carro a 100 km por hora. Se você não acelera e nem desacelera o carro, você mantém aquela velocidade ali de 100 km por hora. Significa o quê? Que a minha velocidade está sendo constante. E se você percorre esse caminho com esse carro em linha reta, seria justamente o meu movimento retilíneo uniforme sendo ali
desempenhado ali naquele trajeto. Claro, você pode perceber assim, Leonardo, isso é muito difícil, porque é muito improvável que eu tenha um movimento retilíneo uniforme dentro de uma trajetória. Possa ser que você aconteça em partes da trajetória, mas muito comum a gente encontrar o quê? O movimento retilíneo uniformemente variado, porque a nossa aceleração está variando a todo momento, né? Então, a cada instante você tem variando a velocidade, desculpa. A cada instante você tem variando a velocidade, através de quem? De uma aceleração. Para o nosso caso aqui, a aceleração, ela está tornando, a gente vai tratar ela como se uma aceleração constante, tá ok? Mas a aceleração pode variar, Leona? Pode ocorrer também, a aceleração está variando no tempo. Mas para termos daqui de cálculo, o que vai ser especificado, cobrado para você, é justamente uma aceleração o quê? Ela constante, tá ok? Uma aceleração inconstante. Show de bola. Então, o que é que acontece aí? Aí eu tenho que lembrar aqui, ó, das equações que representam esse tipo de movimento. Qual é ela? É o sorvetinho, que você sabe muito bem, que é S de T, é igual a SO mais VT, ok? Perceba que isso aqui é uma equação de quê? De primeiro grau, né? Ou melhor, função de primeiro grau. A função de quem? O espaço em função do tempo, não é isso? Se é justamente o espaço, ó, o espaço em função do tempo, eu vou colocar no sistema internacional, tá? Metros e o tempo em segundos. Isso significa o quê, Leonardo? Que a minha representação aqui no plano cartesiano seria uma reta, que ela pode ser crescente ou decrescente, dependendo de quem, ó, desse cara aqui, ó, dessa velocidade. Porque a velocidade pode ser positiva ou negativa, dependendo do meu referencial, tá ok? Então ela pode ser positiva, a aceleração, ou velocidade, desculpa, positiva, ou a velocidade ela pode ser negativa, ó. A minha reta aqui, ó, decrescendo, tá ok? Essa reta aqui, você percebe que o tempo que está passando, ela está o quê? Aumentando. Perceba, ó, está aumentando. O tempo está passando e o espaço está aumentando. Essa reta aqui é crescente, ou seja, a minha velocidade é maior que zero. Já essa reta aqui, ó, ela é decrescente. O tempo está passando e o espaço está diminuindo, tá ok? Show de bola. Aí o que é que acontece aqui? Interessantíssimo a gente ter essa ideia. Então, o espaço em função do tempo, tá ok? Nós tendo uma reta, no tipo de movimento que está sendo representado, é um movimento retilíneo uniforme. Show de bola. Através dessa equaçãozinha aqui, a gente pode tirar as outras. Como a gente já sabe, a velocidade ela é o que, Leonardo? A nossa velocidade ela é constante. Então, o tempo está passando e a velocidade está o quê? Ela está sendo constante. Ela não está se alterando. Ok? Então, o meu gráfico que representa justamente isso aqui, ó, seria o quê? Velocidade em função do tempo. Para esse tipo de movimento, seria uma reta paralela ao eixo T, que se a velocidade for positiva, a reta está acima do eixo de T. E Leonardo, e se caso, por exemplo, a velocidade for negativa, a reta estaria abaixo do eixo de T, ok? Nós teríamos isso aí. E aí você pode perguntar, Leonardo, e a aceleração? A aceleração aqui, a nossa aceleração, ela é igual a zero, ok? Por quê? Porque a velocidade ela não está variando, a velocidade está permanecendo constante. Show de bola? Então, ó, perceba que graficamente eu teria o quê? Aceleração em função do tempo, a minha reta estaria em cima do eixo de T, ou seja, o tempo está passando e a minha aceleração, ó, está sendo igual a zero, ok? A minha aceleração aqui está sendo igual a zero. Show de bola, a minha representação está aí. Tranquilidade. Aí você vem aqui, ó, e a banca vem e cobra. 2019, tá? Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. Não precisava ele botar isso aqui, ó. Movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque você já sabe que se o espaço em função do tempo está dando uma reta, a característica desse tipo de movimento é um movimento retilíneo uniforme, como você viu comigo. E aí ele diz assim, ó, durante 10 segundos está acontecendo isso. Ou seja, é linear, está acontecendo isso aí. Essa representação gráfica do espaço em metros e o tempo em segundos. Show de bola. O deslocamento, ele diz assim, o deslocamento abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante de 10 segundos. Então ele quer saber esse espaço final
no tempo de 10 segundos. Em metros, é de quanto? Tá. Aí você já sabe muito bem que se eu for representar o espaço, não é isso? Em função do tempo, essa equaçãozinha aqui, não é isso? Sorvetinho, SO mais VT. Perceba que a minha velocidade ela é o quê? Constante. Eu preciso achar essa velocidade. Tem um espaço inicial, quando ele iniciou, quando é que ele iniciou? Quando o tempo foi igual a quanto? Foi igual a zero. Então, ó, no eixo do tempo aqui, quando o tempo foi zero, qual foi o meu espaço inicial? O espaço inicial aqui, Leonardo, é igual a 3 metros. Perceba aqui, ó, 3 metros. Porque aqui está representando o espaço em metros, Sistema Internacional de Medidas, e está dando 3 aqui. A reta está o quê? Cortando o eixo do S, ou seja, quando o tempo for igual a zero, em 3 metros. Show de bola. Eu já tenho esse cara aqui, ó. Eu já tenho esse cara aqui que vale 3 metros. Show de bola. Preciso achar quem? Ó, ele quer saber no tempo de quanto? De 10 segundos. Eu também já tenho esse tempo aqui, ó. 10 segundos. Eu preciso apenas achar a velocidade aqui. Tranquilidade. Como é que eu acho a velocidade? Aí você faz o seguinte, ó. Eu tenho o espaço inicial e o tempo inicial, que vale quanto? Zero. Porque o espaço inicial é quando o tempo foi igual a zero aqui. Então tem, ó, tempo igual a zero, espaço inicial igual a 3 metros. E o final, Leonardo? Vamos pegar aqui qualquer ponto. Por exemplo, esse ponto aqui já está definido, ó. Você tem um tempo final de 3 segundos, quando o espaço foi quanto? 12. Então o espaço final foi 12 metros. Show de bola. Então nós temos, ó, pela velocidade, tá? Nós temos achar essa velocidade, ΔS sobre ΔT. Tá ok? Então nós temos o seguinte, a velocidade aqui, ó, seria o espaço final. Quem é o espaço final? Menos o espaço inicial. Tempo final menos tempo inicial. Porque você sabe que delta representa matematicamente uma representação de variação, não ok? Sempre o final menos o inicial. O espaço final é 12, aí, como a gente viu, o inicial é 3. O tempo final é 3 e o tempo inicial é 0. Então, 12 menos 3 dá 9, 3 menos 0, 3. Significa aqui, ó, que 9 dividido por 3 daria quanto? Dá 3. Então, a minha velocidade vale 3. Então, significa que esse cara aqui vale 3, ó. Então, eu tenho mais, então, ó, 3 mais. Por que deu positivo, Leonardo? Porque minha reta está crescendo, ó. Está crescente, né? 3 metros por segundo, tá? A unidade aqui de medida. E aí, ó, perceba que a minha velocidade está crescendo. Claro que ela vai ser positiva. Não é isso? Que a gente até verificou isso graficamente. Então, ó, colocando aqui, 3 vezes 10 dá 30, 30 mais 3, 33. Então, o espaço final, quando o S, ó, o espaço final, quando o tempo for de 10 segundos, eu tenho aqui, ó, que vale 33 metros, ok? Então, uma questão aí que você não pode perder de forma nenhuma, tá ok? Tranquilidade? Show de bola. Tranquilidade, é isso aí. Isso aí. É só para você verificar e analisar basicamente de uma forma bem tranquila como a banca cobra. E são questões que você não pode perder, tá ok? Show de bola, Leonardo. E quanto a isso, beleza, eu já entendi aqui. Entendi também, Leonardo, que você praticamente calculou a velocidade média, tá? Isso aí é importantíssimo, eu vou deixar aqui para você uma ressalva aqui, ó. Velocidade média, tá? Que eu estou tratando aqui, para esse tipo de movimento retilíneo uniforme, é justamente o meu ΔS sobre o ΔT. Não foi isso que a gente verificou aqui, que a gente até calculou. O ΔS sobre o ΔT. Show de bola. E mais ainda, ó, vou até escrever bonitinho aqui para você, tá? ΔS sobre ΔT. E aí eu quero enfatizar o seguinte, para um movimento retilíneo uniforme, essa velocidade aí, para a gente definir ela constante, tá? Ou seja, nesse trajeto, e eu representei graficamente aquele lá como uma reta, significa que não está tendo nenhuma variação aí de velocidade, significa mais ainda o quê? Se é linear, significa que eu posso tratar minha velocidade constante tratando ela como se fosse uma velocidade média, tá ok? E lembre-se, o seguinte, se você tiver um trajeto que tiver velocidades médias aqui, uma velocidade aqui, V1, e velocidade média V2, para o movimento retilíneo uniforme, a velocidade média total do trajeto, tá, não é a média aritmética dessas duas velocidades.
Como seria isso, Leonardo? A média aritmética, que na matemática a gente faz o quê? Pega os dois, por exemplo, se eu tenho dois valores aí, como V1, VM1 e VM2, eu pegaria esses dois valores, somaria e dividiria pela quantidade deles. São quantas velocidades? São duas. Eu dividiria por 2. Tá? Se fosse 3, então V1, V2 e V3, somaria, dividiria por 3. Ou seja, uma média aritmética, você sabe muito bem, você pega os valores, soma e divide pela quantidade. Mas o que é que acontece aqui? Aqui, no movimento retilíneo uniforme, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade média não é a média aritmética das velocidades. E que seria que média, Leonardo? A média harmônica, tá ok? Então seria como? Eu pegaria o trecho total do circuito, ou seja, isso aqui vale S de delta S aqui, ó. Seria o meu delta S total, o trajeto total, e dividiria por quem? Pela a média harmônica. Isso aqui, ó, seria a minha média harmônica, tá? A velocidade média total seria a média harmônica de quem? Desses caras aqui. Aí eu pegaria quem, ó? Pegaria esse cara aqui, ó. Seria o delta S1, que seria esse primeiro trecho aqui, ó. Dividido por quem? Por delta T, mais delta S2. Ah, desculpa, aqui dividido pela velocidade, tá? Porque o que faria o quê? É espaço dividido pelo tempo, tá? Porque velocidade média total vai ser o espaço total dividido pelo tempo, delta t total, tá ok? Então, para ser tempo aqui, ó, esse cara aqui tem que ser o quê? Uma velocidade. Então, a velocidade do primeiro trecho seria quem? Seria justamente meu, tá? Meu VM1. Dividir por quem? Delta S2 mais delta S2 dividido por VM2. E assim sucessivamente, tá ok? Se fosse 3, aí 3 aqui, Leonardo, aí somaria mais o outro trecho aqui, ó, tá ok? E aí, claro, é evidente que esse espaço seria total, seria pegando também essa velocidade média em M3. E aí sucessivamente, tá ok? Se a banca vinha assim, mais aprofundada, é importante você ter essa ideia aí. Show de bola! E aí nós temos agora na cinemática o movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza. Se é uniformemente variado, significa que a minha velocidade aqui, ó, a velocidade, ela está sofrendo o quê? Variação. Aí você pode dizer assim, beleza, Leonardo, ela está sofrendo variação. Aí você pode falar assim, quem é que faz variar a minha velocidade? É justamente a minha aceleração, ok? A minha aceleração. E ela é diferente de quê? De zero. Se ela é diferente de zero, e a gente vai tratar ela aqui como o quê? Para o nosso caso, como eu falei anteriormente, a gente vai tratar essa aceleração como ela constante, tá ok? Constante. Uma aceleração constante. Show de bola? E aí, o que é que eu vou definir com vocês aqui? As equações do meu movimento retilíneo uniformemente variado, tá ok? E aí você vai lembrar. Eu vou colocar aqui até de azul, tá? Então eu tenho, ó, o espaço em função do tempo, tá ok? Vou pegar aqui o espaço em função do tempo. Então, o meu espaço em função do tempo vai ser igual ao meu SO mais VOT mais a aceleração, tá? A aceleração dividido por 2t ao quadrado, tá ok? É o chamado sorvetão aí. Agora perceba, aí está representando o quê? Uma equação do segundo grau. Porque o meu t está elevado a 2. Show de bola? E aí o que é que acontece? As outras equações, ó, que eu tenho da velocidade. Perceba que como quem faz variar o meu espaço é justamente a minha velocidade. E quem faz variar a minha velocidade é a aceleração. É como se fosse uma escadinha, tá? Então, ó, quem faz variar justamente o meu espaço é justamente a minha velocidade. Então, a velocidade aqui, ó, para a minha equação da velocidade, eu teria como? Eu teria o seguinte, ó, velocidade em função do tempo é igual a quem? A velocidade inicial mais, claro, mais ou menos eu vou colocar aqui, dependendo justamente, né, da minha representação e como é que trata o meu móvel ali, ou o meu corpo, diante de um movimento ali, tá? E aí eu teria, ó, AT. Percebeu aí? Então isso aqui seria o quê? Justamente a minha equação da velocidade. E quem é que faz variar justamente a minha velocidade em função do tempo? Ó, é a minha aceleração, ok? A minha aceleração aqui. Então, a representação da minha aceleração seria o quê?
A aceleração em todo o tempo, ela é um valor o quê? Constante, ó. Vou botar até aqui, constante o valor, tá ok? Então seria igual ao meu A mesmo, tá? Ou seja, ela não muda. Se é 2 metros por segundo ao quadrado, no Sistema Internacional de Medidas, claro, essa aceleração, ela não mudaria de nenhuma forma. Aí você poderia perguntar, graficamente, Leonardo, como ficaria a representação, por exemplo, aqui, ó, do meu espaço em função do tempo? Aqui estaria dessa forma, ó. Espaço em função do tempo. Você sabe que se é uma equação de segundo grau, é representado por de que forma? Geometricamente. É representado por uma parábola, que ela pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Depende de quem? Justamente da minha aceleração. Porque quem vai determinar aqui, ó, é justamente esse cara. Quem determinava lá no movimento retilíneo uniforme era a minha velocidade. Aqui seria quem? A minha aceleração. Show de bola? Então aqui, ó, a aceleração positiva seria aqui, ó, concavidade para cima. A aceleração negativa, concavidade para baixo, ok? Então, o espaço em função do tempo seria a representação graficamente aí de uma parábola. Agora, da velocidade, ó, aí eu quero chamar a tua atenção, tá? Eu queria que você fizesse, ó, observasse bastante isso aqui, tá? Preste bastante atenção. Velocidade em função do tempo. Leonardo, velocidade em função do tempo, e a minha representação é uma equação de quê? Da velocidade em função do tempo no movimento retilíneo uniformemente variado, está dando uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque o t está elevado a 1. Isso significa que o quê? Que minha reta pode ser crescente ou decrescente, depende de quem? Da minha aceleração. Aqui quem depende, ó, depende justamente da minha aceleração. Então a reta crescente, a aceleração é positiva, a reta decrescente, a aceleração é negativa. Aí você pode perguntar, Leonardo, se assemelha muito ao meu movimento retilíneo uniforme do meu espaço em função do tempo. Eu quero que você não confunda isso aqui, ó. Tá? Esse aqui depende da minha velocidade, para a reta ser crescente ou decrescente. E essa representação aqui, ó, de espaço em função do tempo e representando uma reta, é do meu movimento retilíneo e uniforme. Tá ok? Não é um movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui é uma representação de um tipo de movimento e aqui é outra representação de outro tipo de movimento. Tá ok? São duas retas, claro, tudo, mas a representação verifica o quê? As unidades de medidas. Ó, aqui é velocidade em função do tempo. Aqui é espaço em função do tempo. Show de bola? E tem bastante importante você verificar isso aí, tá ok? Vou até apagar aqui, ó, para a gente continuar, tá ok? Então, o que é que acontece? Então, ó, significa que o que, Leonardo? Então, significa o seguinte, ó. E agora a representação, queria saber justamente da minha aceleração em função do tempo aqui, ó. Aceleração em função do tempo. Então, a minha aceleração em função do tempo, ela vai ser o quê? Um valor constante, que ela pode ser positiva, vou botar até aqui, ó, positiva ou negativa, tá ok? Dependendo se o movimento é acelerado ou retardado, claro, evidente, olhando para quem? Para a minha velocidade de aceleração. Se a aceleração tem o mesmo sentido, tem o mesmo sinal da minha velocidade, ela vai ser o quê? Acelerado, tá? Se a aceleração tiver sentido contrário à da minha velocidade, ou seja, tiver sinais diferentes na representação aí, vetorial, seria o quê? Justamente seria um movimento retardado. Então, ó, positivo estaria acima no eixo de t, o A constante não muda, mas ele positivo, ó. E negativo abaixo do eixo de t, ó. Tá ok? Negativo aqui. Não confundir com o movimento retilíneo uniforme da minha velocidade, lá que ela é constante e o gráfico praticamente é igual, tá? Porque quando a velocidade for positiva lá, naquele tipo de movimento retilíneo uniforme, ela vai estar acima do eixo t, porque a velocidade de lá é constante. Show de bola? Show de bola. Tranquilidade, Leonardo. Você mostrou aí para mim. Agora eu quero mostrar para vocês os casos particulares, tá? Gravou isso aqui, agora os casos particulares. Quais são os casos particulares? A equação de Torricelli, muito utilizada, tá? Torricelli. Opa. Equação de Torricelli. Tá ok? E também, tá?
a minha velocidade média para esse tipo de movimento. A velocidade média aqui, ó. Tá? A velocidade média para esse movimento. Leonardo, tem uma velocidade média para um movimento retilíneo uniformemente variado? Tenho sim, tá? Primeira coisa, da equação de Torricelli. Você vai lembrar lá que a equação de Torricelli, ela é obtida basicamente unindo essas duas equações aqui, ó. S de t é igual a SO mais VOT mais aceleração dividir por 2, t ao quadrado, tá? Botei mais ou menos, porque dependendo, né? E essa equaçãozinha aqui, ó, V de t, tá? Vou apagar aqui. V de t, ela é igual a quem? A VO mais a T. Essas duas equações aqui, se você fizer aí uma substituição, tá? Retirando aí meu tempo, ou seja, eu tiro a variável tempo aí da jogada e fica o quê? Se eu unir essas duas, claro, evidente, vou ficar com essa equaçãozinha aqui, ó. VO ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Perceba que na equação Torricelli eu não preciso do tempo como variável aqui para determinar, por exemplo, a uma dessas unidades aí, uma dessas variáveis, que seria ou velocidade final, ou velocidade inicial, ou aceleração, ou ΔS. Tá ok? Bastante utilizada a equação de Torricelli. E segundo plano, a velocidade média. Leonardo, a velocidade média aqui, como é que eu calculo para um movimento retilíneo uniformemente variado? Aí você tem que lembrar o seguinte, ó. Se o movimento é retilíneo uniformemente variado, quer dizer que naquele trecho a velocidade ela sofreu o quê? Em determinados instantes sofreu variação. E para você determinar a velocidade média, você pode tirar a média aritmética dessas velocidades. Que é o caso contrário lá do movimento retilíneo uniforme. Ou seja, no movimento retilíneo uniforme, nós tiramos apenas o quê? A velocidade média através da média harmônica das velocidades. Já aqui não, aqui é a média aritmética das velocidades. Ou seja, se eu tivesse duas velocidades aqui em um trecho, por exemplo, tivesse um trecho aqui com duas velocidades, tá ok? Uma velocidade aqui V1 e uma velocidade V2 aqui nesse trecho. Significa que V1 mais V2 dividido por 2 seria a minha velocidade média no movimento retilíneo uniformemente variado. Leonardo, se tivesse aqui, por exemplo, três velocidades, aí eu teria como? Três velocidades aqui, ó, V3. E aqui teria que ser dividido por quanto? Por 3, porque são três velocidades aí. A quantidade delas, né? Show de bola. Esses são os casos interessantes que eu queria passar para você, tá ok? E aí nós vamos para uma questão que define aqui como a banca cobrou em 2018. Perceba, ela cobrou em 2018, 2019, tá? 2020, ela cobrou aqui, Leonardo? Não basicamente, tá? 2021 não cobrou, agora possa ser que ela cobre, tá? Então o que é que acontece? Cobrou de 2019, 2018, então possa ser que ela cobre aqui. Então a gente vai estar o quê? Munido justamente nessa representação. E perceba aqui, tenho a representação de uma velocidade, claro, é o sistema de unidade, quilômetros por hora, e tem o tempo em horas. Show de bola. Não está no Sistema Internacional de Medidas, mas está quilômetros por hora, tranquilidade. Só que um gráfico está representando aqui, ó, essa reta aqui crescente está sendo representada por um carro, está dizendo que é um carro, e essa reta aqui que ela está sendo constante, ou seja, o tempo está passando, mas a minha velocidade, ela permanece com quanto? Com 60 km por hora. Percebe que a motocicleta está aqui, ó, desempenhando, representando por esse gráfico aqui, certo? Com essa curva aqui, não seria nem uma curva, né? Seria uma reta aí, paralela ao eixo T. Aqui você já dá para definir que tipo de movimento, concorda? Por exemplo, a gente viu o último tipo de movimento aqui, que foi o movimento retilíneo uniformemente variado. Percebeu que se é velocidade em função do tempo, e se é uma reta crescente, significa que esse carro aqui está desempenhando que tipo de movimento? Movimento retilíneo uniformemente variado. Claro, se tiver em linha reta, aí não li ainda a questão, tá? Eu não interpretei ainda a questão, mas possivelmente seja isso. Show de bola. Próximo. Mas na minha representação gráfica seria isso, tá ok? Show de bola. Aí o próximo, aqui, a motocicleta. Perceba que a motocicleta, a velocidade está o quê? Constante. Significa lá a representação do que tipo de movimento que a velocidade fica constante? O tempo está passando e a velocidade está constante. Justamente o meu movimento retilíneo e uniforme.
Show de bola? E perceba mais ainda. Aqui, para a representação, a minha aceleração ela é maior que zero. E aqui, para a minha representação, a velocidade é maior que zero. Por quê? Porque para a minha aceleração aí, ó, a reta está crescente do carro. A representação do carro, que é uma reta crescente, a aceleração é positiva. Já da motocicleta, a velocidade é o quê? A velocidade é maior que zero, porque ela está acima do eixo de T. Show de bola? Então, interessantíssimo isso aí, tá ok? Então agora eu vou ler. Eu só observei o gráfico, verifiquei o que está se comportando aqui, ó. Eu já decifrei o que tá acontecendo. Então, se você tiver essa visão, fica muito mais rápido para você matar a questão, tá ok? O gráfico abaixo está associado ao movimento de uma motocicleta e de um carro que se desloca ao longo de uma estrada retilínea. Show de bola. Em T igual a quanto? A 0 horas. Ambos se encontram no quilômetro zero. Então, os dois se encontram no quilômetro zero no tempo de 0 horas. Tá? É como se eu partisse de contar os minutos ali no meu relógio, tá? No caso, a hora, partisse contar a hora ali do meu relógio e determinando ali, ó, no momento inicial, 0 hora, os dois saindo do mesmo quê? No mesmo quilômetro, que é o quilômetro zero que ele foi representado aí. Show de bola. E perceba em linha reta, ó, estrada em linha reta. Portanto, que eu falei para você, ó, movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento retilíneo uniforme. Esse retilíneo por quê? Porque os dois estão o quê? Desempenhando em linha reta. Aí vem a questão. Com relação a esse gráfico, são feitas as seguintes afirmações. Então, ele quer que julgue essas afirmações e depois você marca a alternativa correta. Tá ok? Então, a primeira afirmação que ele faz, ó, a motocicleta percorre a estrada em movimento uniformemente retardado. Aí você vem aqui. Para ser movimento uniformemente retardado, tá? Eu queria que você viesse aqui comigo, ó, e lembrasse isso aqui para mim, tá? O movimento, tá? Então você tem um movimento. O movimento, ele pode ser caracterizado da seguinte forma. Eu posso primeiro analisar apenas somente a velocidade, tá ok? Se eu analisar apenas a velocidade, o que é que vai acontecer com ele? Esse movimento aqui, ele pode ser de dois tipos, tá? Eu analisando apenas a velocidade, tá ok? Eles podem ser um movimento progressivo, ou ele pode ser um movimento retardado, ou retrógrado, desculpa, retrógrado, ó, retrógrado, tudo com G, para você lembrar, progressivo ou retrógrado. Show de bola. Se eu estiver analisando apenas quem? A minha velocidade. Porque se a minha velocidade for maior que zero, o meu movimento é progressivo. Se a velocidade for menor que zero, o meu movimento aqui é o quê? Retrógrado, ok? Eu analisando apenas quem? A minha velocidade. Leonardo, se eu agora estiver analisando a velocidade e a aceleração, então eu estou avaliando o sinal da velocidade e o sinal da aceleração, ou seja, o sentido deles dois, tá? Então eu tenho aqui, ó, aqui vai abranger dois casos, que se eu estiver analisando, a velocidade aqui já está sendo positiva, ou seja, a velocidade aqui está sendo positiva. Agora eu vou analisar quem? A aceleração. Se a aceleração também for positiva, ou seja, for maior que zero, isso significa que eu tenho um movimento o que aqui? Acelerado. Beleza? Acelerado. Agora, o outro caso, ó. Se no caso, Leonardo, a minha velocidade também aqui, ó, ela é positiva. Show de bola. Positiva. E a minha aceleração agora, ela é negativa, ou seja, ela é menor que zero. Isso significa que o quê? Que o meu movimento é progressivo e retardado. Ok? Retardado. Agora vou abrir aqui para o segundo caso. O movimento retrógrado. O movimento retrógrado também ela se divide em dois tipos de movimento. Aqui, ó. Tá ok? Pra você lembrar. E aí o que é que acontece? Ele pode ser o quê? Ó? Perceba que a velocidade aqui, ela já está sendo o quê? Negativa. Menor que zero. E aí eu vou analisar quem? Agora a minha aceleração.
Se a aceleração também for negativa, ou seja, menor que zero, que tipo de movimento é esse? Também é acelerado. Agora, eu analiso agora, a velocidade já é negativa. E a minha aceleração, Leonardo? A minha aceleração, ela é o quê? Positiva aqui. Para ser um movimento o quê? Retrógrado. Retardado, desculpa. Retrógrado ela já é. Era para ser retardado. Aí você me diz aqui, ó. O movimento ele pode ser progressivo acelerado ou progressivo retardado. O movimento também pode ser retrógrado acelerado ou retrógrado retardado. Aí mais ainda. Para um movimento retilíneo e uniforme, a velocidade, você não tem, a aceleração ela é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, significa que você não tem parâmetro para analisar ela. Então você é o quê? Esses casos aqui de acelerado e retardado não serve para esse tipo de movimento. Só vai servir o quê? Para um movimento retilíneo uniforme, ou ele é progressivo ou ele é retrógrado. Por quê? Porque eu vou analisar apenas a minha velocidade. Tá ok? Show de bola. Agora, Leonardo, se eu estiver no movimento, perceba, no movimento retilíneo uniformemente variado. Agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, você tanto tem velocidade, como você também tem aceleração. Portanto, você caracteriza, ó, já que é um conjunto maior. Eu posso dizer que para o meu movimento retilíneo uniformemente variado, o movimento é progressivo, acelerado ou retardado, ou o movimento é retrógrado, acelerado ou retardado. Show de bola? Então isso é interessantíssimo você ter isso aqui, né, e entender isso aqui. A gente já tratou os dois tipos de movimento e agora você consegue interpretar isso. Aí vem a questão, ó. A motocicleta percorre a estrada em movimento uniformemente retardado? Aí você vem para cá. A motocicleta, primeiro, que tipo de movimento ela tá? Movimento retilíneo uniforme. Se é um movimento retilíneo uniforme, não há de se falar que o quê? Que ele é retardado. Concorda? Por quê? Porque retardado está desse lado aqui, ó, e é do movimento retilíneo uniformemente variado. Se a motocicleta está desempenhando aqui, ó, esse tipo de movimento, ou eu digo que ele é progressivo ou retrógrado. Então, o primeiro item já está falso, ok? Então, o primeiro item aqui, ó, já está falso. Show de bola? Tranquilidade. Aí você vem no segundo item. Entre os instantes 0 e 2 horas, o carro e a motocicleta percorrerão, respectivamente, uma distância de 60 km e 120 km. Então ele está perguntando aqui, ó, de 0 a 2 horas. Ele está dizendo a motocicleta e o carro e a motocicleta, né? Nessa ordem. Então, primeiro do carro e depois eu vou achar da motocicleta. Ele quer saber o espaço, ou seja, a distância, tá? Nesse trecho. Aí você pergunta, Leonardo, mas aqui está demonstrando velocidade e tempo. Aí vem aqui para mim, ó. Vou jogar aqui uma regra para você, ó. Lembre-se o seguinte, você tem velocidade, S e tempo, tá? Só essas unidades aqui, ó. Velocidade, você tem o espaço, tá? O espaço. E aqui você tem quem? O tempo, tá ok? O tempo. Perceba, quando você tem um gráfico, tá? Um gráfico que representa velocidade e tempo, perceba, ó, velocidade e tempo, que é o gráfico que a gente tem aí. E esse velocidade está multiplicando o tempo para achar justamente quem? O meu espaço. Então, a representação gráfica seria o quê? Para achar o espaço? Seria justamente a área abaixo da curva. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, assim, ó. Essa equação aqui eu posso representar ela da seguinte forma, que o espaço é a velocidade versus o tempo, não é isso? Se é velocidade versus o tempo, qualquer curva que tiver aqui, ó, qualquer curva que tiver aqui, a representação dela abaixo da curva seria a representação de quem? Justamente do meu espaço. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, essa reta aqui, tá? Que saiu de um tempo aqui T1 e foi até um tempo T2, tá ok? Então, você tinha a velocidade V1 e aqui é uma velocidade V2.
Quem seria a representação gráfica abaixo da curva aqui? Representaria justamente a área, essa área aqui, é aproximadamente igual quem? Ao meu espaço, ok? Ao espaço aí. Que área seria essa aqui? Na figura geométrica, isso aqui é uma área de quem? De um trapézio, não é isso? Porque aqui você teria a base maior, aqui uma base menor, e aqui a minha altura do trapézio, ok? A minha altura. Então, ó, a área de um trapézio seria basicamente, aproximadamente a área do meu espaço, que seria a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, ok? Show de bola. Mas aqui está mais simples, ó. O gráfico aqui, ele quer saber de 0 a 2. Perceba que para motocicleta, a área abaixo da curva seria essa aqui, ó. Vou até apagar aqui, tá? Vou colocar de outra cor, que dá para a gente representar. Ó, a motocicleta, vou pintar de azul, ó. Pintando de azul. Seria a área de quê? De um retângulo. Então, a área aqui, a especificada, seria justamente quem? O meu espaço. Então, o espaço aqui da motocicleta, botar moto, tá? Para diferenciar, que é motocicleta, seria a minha área, que seria a área de quem? De um retângulo, que é base vezes altura. Estaria representando justamente o meu espaço. E que seria igual a quanto? A base aqui seria 2, e a altura seria quanto? 60. Então, 2 vezes 60 dá quanto? 120 quilômetros, ok? Por que, Leonardo? Porque a minha unidade da velocidade está quilômetros por hora e o meu tempo está em horas. Show de bola? Então, achei o espaço aí percorrido aí da motocicleta. Aí você poderia perguntar, Leonardo, e agora do carro? Perceba que do carro eu tenho uma reta crescente. Claro que saindo da origem aí, eu vou pintar aqui para você verificar, ó, e analisar. Ó. Eu pintando aqui, verifique que fica aqui, ó, abaixo da curva seria essa área aqui, ó, que é a representação gráfica aí, geometricamente eu estaria representando o quê? A área de um triângulo. Então, o meu espaço do carro seria justamente, aproximadamente, a área, que área seria essa? A área de triângulo, que seria base vezes altura, dividido por 2. Então, seria justamente igual a quem, ó? A base seria 2, a minha altura seria 60, dividido por 2. Corta esse 2 com esse 2, ficaria igual a quanto? Ficaria justamente igual aí, tá? A 60 quilômetros, ok? Então, eu teria a moto, tá? Desempenhando aí a 120 quilômetros no tempo aí de 2 horas e o carro desempenhando 60 quilômetros justamente, tá? No tempo aí também de 2 horas, ok? Então aqui, ó, esse item aqui, ele está o quê? Correto, ó, porque ele disse que o carro a 60 quilômetros, né? E a motocicleta a 120 quilômetros nesse tempo aí de 0 a 2 horas. Então estaria verdadeiro aqui, meu item, tá? Então, um já falso, tá? O que tiver um aí, você já corta, ó. Então, o que tiver um, eu já corto esse, tá ok? E corto esse. E aí tem o item 2, está verdadeiro. Então, já corto o quê? O item A. Então, ficaria entre a B e a D, tá? Então, vamos lá. O item 3. A velocidade do carro aumenta 30 km por hora a cada hora. Perceba, a velocidade do carro aumenta 30 km por hora a cada hora. Então, vamos verificar aqui. O carro está realmente desempenhando um movimento retilíneo uniformemente variado. Show de bola. Quando ele fala assim, ó, que o carro está aumentando a velocidade, tá? Aumentando a velocidade que ele especifica aqui, tá? Vamos lá. Que ele está dizendo assim, 30 km por hora a cada hora, isso significa o quê, ó? 30 km por hora a cada hora. Ele está querendo achar quem aqui? Se é 30 km por hora a cada hora. Perceba aqui, ó. Praticamente ele está querendo achar aqui, ó, a minha aceleração. Entendeu? Por quê? Porque aqui velocidade dividido pelo tempo é minha aceleração. Então, na verdade, ele está querendo achar a aceleração. Aqui, essa representação é a mesma coisa de eu escrever assim, ó. 30 km por hora ao quadrado. Tá ok? É a mesma representação aqui. Ele quer saber isso. Se o carro está desempenhando, tá, 30 km por hora ao quadrado. Ou seja, a minha aceleração do carro é 30 km por hora ao quadrado. Show de bola? Então vamos verificar aqui, ó. Eu vou apagar aqui, tá?
Show de bola. Então, ó, o carro, tá? Ele está desempenhando isso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar daqui, ó, de 0 a 2 horas, tá ok? E achar justamente essa aceleração. Que seria a minha aceleração? É a variação da velocidade em função do tempo. Quem é a variação de velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos o tempo inicial. Show de bola? Então, primeira coisa, quem é a velocidade final? A velocidade final desse tempo aqui que eu peguei de 2 horas seria quem? De 60. Show de bola. E quem é a velocidade inicial? Zero, porque ele está saindo de quanto? Do quilômetro zero, ou seja, zero, ele está saindo aqui do tempo inicial igual a zero. Como se saísse do repouso, tá? Representação. Show de bola. Essa seria a minha representação. E aí o que acontece? O tempo final seria 2 horas, menos o tempo inicial, que seria zero. Tá ok? Então teria quanto? 60 menos 0 dá 60, 2 menos 0 dá 2. Então 60 dividido por 2 dá quanto? 30 quilômetros por hora ao quadrado, ok? Seria justamente a minha aceleração aí do carro, tá? Show de bola. Então o item está correto. Verdadeiro item 3. O item 4. Então, ó, o 2 e o 3 está correto. Já consigo o quê? Não consigo ainda definir nada, não é isso? O 2 e o 3 está correto. Eu preciso saber o 4, se ele está correto ou incorreto, para eu marcar a alternativa aí, a afirmação correta, tá? Que a banca quer. O carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição no instante t igual a 2 horas. Ele perguntou na mesma posição. No tempo igual a 2 horas? Então perceba o seguinte, aqui a banca quis brincar com você, ó. Ele quis que você teve para você confundir que o quê? Que um gráfico de velocidade em função do tempo, como se cruzaram essas duas aqui, ó, essas duas representações gráficas, uma reta constante e outra reta crescendo, como se esses dois aqui se encontrassem nesse ponto em 2 horas. Tá errado, porque aqui o que acontece, o que é que são iguais aqui nesse ponto? A velocidade. A velocidade tanto do carro como da moto são iguais. De quanto? 60 km por hora. Nesse tempo aí de 2 horas. Agora, isso não quer dizer que a posição dele é o quê? O que ele se encontra são iguais, ok? Com certeza a posição vai ser o quê? A do carro vai estar muito mais na frente do que da motocicleta. Porque imagina, a motocicleta ela está com a velocidade de 60 km por hora. Show de bola. Mas a motocicleta e o carro saem do mesmo local. Só que a motocicleta, ela permanece com essa velocidade aí, de 60 km por hora. Ela já iniciou com 60 km por hora. O carro começou o quê? A acelerar e começou a aumentar mais ainda a velocidade. Percebeu? Então a tendência do carro é o quê? Ultrapassar justamente essa motocicleta. E se encontrar depois de 2 horas, num espaço muito maior, certo? Muito mais na frente do que justamente essa motocicleta. Show de bola? Então o item está incorreto, ok? Está errado aqui o item 4. Então, falso. Então, ficaria justamente com o meu item letra D, ok? Meu item letra D. Show de bola. E aí, ó, o que é que acontece? Eu quero definir com vocês aqui cinemática lançamento oblíquo, tá ok? E aí, no lançamento oblíquo, o que é que eu quero passar para vocês aqui, tá? Uma definição bastante importante e interessante para você levar aqui para sua prova, na cinemática, tá? Estou tratando a cinemática aí com vocês. Então, o que é que acontece, ó? Agora, o X, 2 tipos de movimento, tá ok? Como a aceleração, existe aceleração, e ela está apontando para o centro da Terra, então eu só tenho aceleração em termos, o quê? Nesse sentido aqui, ó, no sentido vertical, tá ok? Ou direção vertical. Então, em relação à vertical, nessa dimensão vertical, eu tenho aceleração. Portanto, se eu tenho aceleração, que tipo de movimento eu estaria tratando aqui? Um movimento uniformemente variado, tá? Já para o meu caso aqui da horizontal, como eu desprezei a resistência do ar, vou desprezar aqui tanto para esse tipo para o eixo X como o eixo Y, a resistência do ar, significa que a minha aceleração ela é constante a todo tempo, e em relação à horizontal, eu não tenho aceleração, mas a velocidade eu tenho, e a velocidade ela é o quê? Constante, ok? Então aqui, ó, o meu movimento é retilíneo, no caso o movimento é uniforme, tá? Eu não digo que é retilíneo, por quê? Porque essa trajetória que essa bola aqui vai fazer é uma trajetória parabólica e simétrica, tá? Mais importante, simétrica. Por quê? Porque foi desprezada a resistência do ar.
Quer dizer que nesse ponto mais alto aqui, ó, eu tenho uma altura máxima aqui, que eu posso alcançar. Uma altura máxima. Como eu posso alcançar também uma distância considerada aqui, uma distância máxima, tá ok? Uma distância máxima. E aí você pode dizer assim, Leonardo, beleza. Então quer dizer que em relação a x, se eu decompor esse vetor aqui, ó, vetor velocidade em relação a x, ele é um vetor v0x e ele é constante a todo momento. Agora, em relação a y, não. Essa velocidade vai o quê? Vai variar. Então, eu vou decompor esse vetor aqui, ó, em relação a y, e eu sei que essa velocidade aqui, ó, ela vai variar. No início, ele é v0y, tá ok? Mas conforme o tempo for passando e essa trajetória vai sendo percorrida parabólica, essa velocidade o quê? No momento da subida, essa velocidade vai diminuindo devido ao quê? Aceleração. Porque percebeu, a aceleração está para baixo e a velocidade inicialmente ela está para cima. Chegou aqui, a velocidade em relação a y, ela é igual a zero. Eu vou colocar aqui, ó. A velocidade em relação a y, realmente, no ponto mais alto, ela realmente ela é igual a quanto? A zero. Agora, em relação a x, essa velocidade, ela permanece constante. Por quê? Porque eu estou desempenhando em relação a x um movimento uniforme. Então, em relação a x, essa velocidade aqui é justamente o meu v0x. Ela é igual ao v0x. Então, em todo momento, em todo ponto dessa trajetória aqui, ó, parabólica, tá? Essa velocidade em relação a x, ela é constante. Esse vetor aqui, ele não muda, tá ok? Agora, essa velocidade em relação a y, ela vai diminuindo. Chegou aqui, ela é zero. Aí, Leonardo, e depois daqui, desse ponto, na iminência, depois, ou seja, depois da altura, o que é que vai acontecer com essa velocidade? Ela muda de sentido. E ela vai fazer o quê? Ela vai começar a crescer para baixo, devido a quem? A essa aceleração. Quem vai variar a minha velocidade de aceleração, ela começa a aumentar de novo. Ó. Só que o sentido contrário do que ela iniciou aqui. Ó. Percebeu que ela iniciou aqui para cima e ela vai, ó, vai diminuindo, chegou aqui zero. Depois ela muda de sentido, ó. VY, ela começa a mudar nesse sentido. Ok? Show de bola. Leonardo, tem como você trazer para mim aí as equações que representam justamente essa altura máxima e a minha distância máxima? Sim. A altura máxima, você vai guardar aí, tá? Claro que isso aqui é devido ao quê? Justamente às equações que você tem no movimento uniforme variado e no movimento uniforme, você fazer justamente essa relação. Por quê? Porque o tempo é comum em toda a trajetória. O que é simultâneo, não? O que é igual aqui nos dois tipos? Ó, são tratados de maneira independentes, os dois movimentos são de maneira independentes, simultaneamente, os dois estão percorrendo aqui, ó. Essa bola está percorrendo aqui um movimento uniforme variado e um movimento uniforme, só que o tempo aqui é igual, tanto para esse movimento como esse movimento. O que é equivalente nesses dois tipos de movimento é o quê? O tempo. E quando você faz essas relações, você acha quem? A altura máxima e a distância máxima, tá? Essa distância máxima, você vai levar para aí, ó, que seria igual a quem? A 2 vezes V0 ao quadrado, seno de θ, vezes o cosseno de θ, dividido por quanto? Por g, tá ok? Queria que você levasse essa equação. E a essa equação aqui da altura máxima, ó, seria quem? V0 ao quadrado, vezes o seno ao quadrado de θ, dividido por 2g, ok? Essa aqui você tira praticamente da equação de Torricelli, desse ponto da altura máxima aqui, ó, considerando da origem a altura máxima. E essa distância aqui é a conjugação, na verdade, desses dois tipos de movimento para você achar esse cara. Aqui você também pode achar da seguinte forma, ó, a distância máxima, tá? Seria igual a, posso representar assim também, tá? V0 ao quadrado, pela relação trigonométrica, de seno de 2θ dividido por g. Por quê? Porque eu sei que o seno de 2θ é igual a 2 vezes o seno de θ cosseno de θ, tá ok? Aí você pode fazer mais uma pergunta seguinte, ó. Quando é que essa distância aqui se tornaria máxima e a minha altura máxima? Quando esse ângulo aqui for quanto? 45 graus, sabe por quê? Ó, 2 vezes 45 dá 90. O seno de 90 dá quanto? 1. Então seria o máximo aqui que eu teria da minha distância máxima a uma altura máxima, tá ok? E aí você pode achar até uma relação aí que existe entre a altura máxima e a distância máxima, que a minha distância máxima é 4 vezes a minha altura máxima, tá ok? A minha distância máxima
para esse caso, quando for 45 graus, tá? 45 graus vai ser igual a 4 vezes a minha altura máxima. E isso só se comporta quando o meu ângulo for 45 graus. Show de bola? E aí eu queria que você levasse isso em relação ao lançamento oblíquo aí, tá ok? Tranquilidade? Então tira aí um print, tá? Leve isso aí para você poder sair bem aí na sua prova e você considera... Ah, lembrando aqui, ó, você pode tratar aqui as equações normais, tá? S de t é igual a SO mais VT, tá ok? A velocidade aqui a gente considerou como constante, não é isso? Para esse tipo de movimento. E para esse caso aqui, ó, desse tipo de movimento aqui, lembre lá, S de t é igual a SO mais VOT, mais ou menos aceleração t ao quadrado, dividido por 2. Claro que minha aceleração aqui seria a aceleração gravitacional, g. E o meu S seria minha altura, tá? Tratando aqui. E velocidade, V de t é igual a VO mais ou menos AT, não é isso? E aqui a minha aceleração, ela é constante. Lembre-se que a equação de Torricelli, ela é utilizada para esse tipo de movimento aqui, ó, movimento uniformemente variado. Porque não faria, né, sentido eu colocar duas velocidades aqui, ó, e estar tratando aqui no movimento uniforme. Então, a equação de Torricelli é utilizada para um movimento uniformemente variado. Portanto, que eu tenho relações de duas acelerações aqui, tá? 2 vezes A vezes ΔS, tá ok? Show de bola. Então, vamos lá. E aí nós temos, ó, em uma escada, uma esfera é lançada com velocidade horizontal, de módulo V0, da extremidade do primeiro degrau, de altura h, em relação ao segundo degrau. A esfera atinge um ponto X na superfície perfeita lisa do segundo degrau, que tem um comprimento D, e imediatamente começa a deslizar sem rolar, tá ok? Também com velocidade horizontal V0 constante, até chegar à extremidade do segundo degrau. Tá, para você entender o que eu desenho, tá? Então tem essa esfera aqui, essa esfera está aqui, ó, nesse ponto, tá ok? E ela começa, ela é lançada aí, ó, e ele diz que bate aqui, ó, até esse ponto D, tá? E ela vai o quê? Ela escorrega sem rolar aqui, ó, nesse ponto, e depois é arremessada até essa distância aqui, tá ok? A distância L. Show de bola. Perceba aqui que eu estou tratando dois tipos de movimentos, tá? Quer ver, ó? Vamos lá. Ela, então, percorre uma altura 2h na vertical e atinge o solo a uma distância L da base do segundo degrau, conforme representado no desenho abaixo. Podemos afirmar que o intervalo de tempo que a esfera leva deslizando sem rolar na superfície lisa do segundo degrau é de... Aí ele pediu o seguinte, despreze a força de resistência do ar, beleza, isso é importantíssimo, e considere o módulo da aceleração da gravidade igual a g. Aí o que é que você tem aqui? Vamos pegar os conceitos aqui. Perceba. Então tem um degrau, tá? Eu vou desenhar isso aqui para a gente resolver essa questão. É uma questão bem trabalhosa, foi uma questão que veio na última prova. Questão bastante trabalhosa, mas é uma questão muito interessante utilizando justamente isso aqui, ó. O lançamento oblíquo, justamente o princípio do quê? O princípio da independência dos movimentos simultâneos. Né? Eu estou tratando dois tipos de movimento, eu vou desenhar aqui para você, ó, tá? E vou tratar basicamente essa questão para você. Vou resolver para você entender, ok? Show de bola. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho uma esfera aqui, ó. Eu tenho aqui esse ponto, tá? E aí tem um L aqui. Show de bola? Eu vou desenhar aqui para você, ó. L, e aqui é 2H, tá? E aqui é o meu D. X seria essa distância aqui, ó, tá? E aqui a distância D, que ele especificou, tá ok? E aqui a velocidade, ó, velocidade inicial, que ele saiu aqui, esse degrau. E aqui é uma altura H. Perceba, a altura H aqui, ó. Então, o que é que acontece? Essa esfera faz o seguinte, ó, bate aqui. Então, demora esse tempo para chegar até aqui. Depois, ó, no segundo momento, ela vem aqui escorregando, ó. Ela vem escorregando aqui, ó, sem enrolar, tá? Justamente isso para conservação do quê? Do momento angular. Ela vem aqui, ó, sem enrolar. Conservação do momento angular. Aí ela faz o quê, ó? Chegou aqui, ela salta até esse comprimento L aqui, ó.
em relação à minha horizontal, tá ok? Ela vai até aqui. Show de bola? É isso que acontece. E o que é que ela tá dizendo? Aqui a representação tá da minha figura, o que está acontecendo. E aqui ele está dizendo que aqui ele quer saber justamente esse tempo aqui, ó. Esse tempo aqui que ele quer saber. Porque teve um tempo que ela soltou, chegou aqui. Teve esse tempo aqui que ela fez o quê? Que ela escorregou. E teve esse tempo aqui que ela chegou até aqui, ó. O tempo 3, tá? Então teve o tempo 1, que ela chegou até aqui, tá? Depois o tempo 2 e o tempo 3. Aí o que é que você tem que analisar aqui? Leonardo, na visão espacial, eu estou tendo dois tipos de movimento, concorda? Tanto o movimento na minha horizontal, como o movimento na minha vertical. Show de bola? E ele pediu para considerar a aceleração o quê? Constante. Essa aceleração ela é constante, tá ok? Pediu para considerar também e desprezar o quê? A resistência do ar. Quando eu desprezo a resistência do ar, o que é que acontece quando eu desprezo isso aqui, ó? Eu desprezei a resistência do ar, significa que eu estou tratando em relação à minha horizontal um movimento uniforme. Ou seja, a velocidade ela é constante. Em relação à vertical, eu estou tendo que tipo de movimento? A minha vertical, Leonardo, eu estou tendo aqui, ó, um movimento uniformemente variado. Ok? Por quê? Porque eu tenho aceleração e ela é constante, aceleração gravitacional. Show de bola? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou abrir isso aqui, tá ok? Vou abrir para vocês isso aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, questão, tá? Um desenho e tudo para vocês pegarem e aí formularem de que forma a gente pode fazer isso aí, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que avaliar aqui, eu posso determinar aqui em relação à minha horizontal, certo? Quem seria justamente esse tempo aqui, concorda? Porque eu tenho, ó, as distâncias totais aqui em relação à minha horizontal e o tempo total, concorda? E você sabe muito bem que o quê? Que se eu tenho velocidade, é o espaço em função do tempo. E se eu quero o tempo, só é pegar o quê? O espaço e dividir por quem? Por a minha velocidade. Concorda? Porque o tempo, ele é o quê? Comum nesses dois tipos de movimento. Tá ok? Show de bola. Então, o que é que a gente vai fazer aí? A gente vai pegar aqui, ó, e vou colocar trecho por trecho para a gente, no final, juntar tudo e achar o que realmente ele quer, ó. Porque ele quer uma relação entre essas grandezas aí, tá ok? Essas velocidades e tudo. Show de bola. Então, vou pegar aqui a questão, só o desenho, para a gente poder formular e fazer com você, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ó. Primeiro, eu vou determinar a minha referência aqui. Eu vou determinar a referência aqui, ó. Referência, ok? A minha referência estaria aí. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, esse aqui seria o tempo 1, quando ele chegou aqui. Aqui é o tempo 2 e aqui é o tempo 3 que ele chegou aqui, concorda? Então o tempo total seria o quê? T1 mais T2 mais T3. Show de bola. Beleza. Então vou pegar o primeiro caso aqui, que seria daqui até aqui, ó, até esse ponto. Então para o primeiro caso, eu teria o quê, ó? Para o primeiro caso, tá ok? Para o primeiro caso, eu teria justamente aqui, ó. Então, S, eu estou verificando apenas na horizontal, tá? Então, na minha horizontal, S de x1, que eu vou determinar, então, em relação à minha horizontal, S de x1 é igual a quem? Se eu determinei a referência aqui, ele saiu de 0. Então, vai ficar igual a quem? S de x, S 0 de x1 vai ser igual a quanto? A 0, concorda? Se é igual a 0, então não preciso colocar ele aqui. Vou ficar apenas, porque eu estou determinando essa equação aqui, ó. S de t é igual a SO mais VT, ok? Movimento retilíneo uniforme, tá ok? Então, o que é que acontece? Esse cara aqui é 0, que a inicial é 0, tá? Então, nós temos, ó, velocidade aqui seria Vx de 1, tá? Vou chamar aqui Vx de 1, V0x de 1, vezes t, ok? Teria isso aí. E que seria em relação a y, tá? Em relação a y aqui, ó, perceba, ele saiu de 0, foi até uma certa altura, concorda? Então eu percorri o quê? H, não foi isso? E como é em y, eu estou representando esse tipo de movimento aqui, ó, a minha equação genérica, vou até colocar aqui, ó, aqui em relação a x, tá? Em relação a y, a minha equação genérica é essa, ó, S de t é igual a SO mais VOT
mais aceleração dividido por 2t ao quadrado. Só que esse espaço aqui inicialmente é zero. Esse aqui seria o meu h, tá ok? O que? O espaço final, porque eu percorro aqui, ó, o espaço final, perceba, h. Então seria h igual a quanto, Leonardo? H igual a g dividido por 2t ao quadrado. Então, eu posso achar esse T1 aqui, ó, que é o tempo T1, dizendo que o quê? T1 nada mais é que, passa esse 2 para cá, fica 2H sobre G, raiz quadrada disso aqui, ó. Show de bola? Então, eu teria justamente a raiz quadrada desse cara aqui, ó, T1. Beleza, analisei apenas, ó, daqui até aqui. Beleza? E o que vai influenciar para mim? Esse cara aqui, ó. Eu quero que você pegue esse cara aqui, que é o tempo T1. Porque no final a gente vai jogar o quê? Tudo que tem aqui, ó. Por exemplo, o tempo total, para achar o T3, né? Eu tenho o espaço total, que seria percorrer isso tudo aqui, ó. Percorrer tudo isso aqui, tá? Beleza. E perceba nas alternativas que você tem em relação a V0, tá? Show de bola. E aí agora vamos pegar para o tempo T2. Então, o segundo caso, ó. Para esse segundo caso aqui. Em relação a Y, você tem algum deslocamento em relação a Y para esse tempo aqui, ó? T2? Não. Em relação a Y, você não tem deslocamento nenhum. Na vertical aqui, você não tem deslocamento nenhum. Você só tem o quê? Na horizontal. Como eu só tenho na horizontal, significa que o quê? Que eu vou tratar apenas aqui no movimento retilíneo e uniforme. Tá? No caso, o movimento aqui está sendo um movimento retilíneo uniforme. Então, uniformemente, o que está acontecendo aí. Então, significa o quê? Ó, T2, eu quero saber, que é justamente esse tempo que eu quero saber. E a representação aqui, ó, de S de Y2 seria igual a quanto? A zero. Por quê? Porque você não tem deslocamento aqui em relação a Y. E é justamente esse tempo que eu quero saber, o tempo T2. Aqui, ó. Show de bola. Então, o terceiro caso. E aí nós vamos para o terceiro caso, ó. Que terceiro caso seria esse, Leonardo? Terceiro caso seria justamente esse aqui, ó. Da esfera, ela percorrer isso tudo aqui, até chegar aqui, o tempo T3, ó. Esse tempo T3, basicamente eu já vou fazer o quê? Analogia com esse cara aqui, ó. Fazer analogia com esse aqui. Por quê? Porque o caso aqui, ó, para o tempo T3, esse tempo que ele gasta daqui para cá, eu posso fazer analogia com essa equação aqui, ó. É a mesma equação, S de T, tá? Só que é do 3, tempo 3, aqui é o tempo do 1, né? Em relação a Y. E aqui é em relação a Y também. Seria quem? S de 0, esse cara também 0, e aí o que ficaria com quem? Ó, ficaria com gt ao quadrado, claro, tempo 3, dividido por 2. Só que essa altura aqui é quanto? Ó, olha para mim aqui, ó. Essa altura é 2h. Então, vou substituir aqui, que a altura final que ele percorre, em relação à minha vertical, 2h. 2h é igual a gt ao quadrado, 3 dividido por 2. Então, eu tenho outro tempo aqui, ó, que eu posso aqui, ó, jogar T3, dizer que T3 seria a raiz quadrada de 4H sobre G. Concorda? 4H sobre G. E aí eu teria, ó, tempo T3, tenho o tempo T1 e quero saber o tempo T2. Show de bola? E aí, agora, Leonardo, como é que eu vou fazer para poder calcular? Agora, sinceridade para você, ó. Se eu verificar aqui, só em relação à minha horizontal, a velocidade ela é o quê? Constante. Então, a minha velocidade é constante. Concorda? Então, significa que eu posso tratar isso aqui, ó. Velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo. Então, vou fazer aqui, ó. Velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo. Só que é o tempo total, o espaço total analisando só a horizontal, e aí a velocidade, Leonardo? A velocidade é constante. Seria quem? V0, não é isso? Porque ele determina aí que a velocidade é o quê? Em relação à horizontal, vai ser o quê? Vai ser constante. Então, V0. Então, ficaria o seguinte, ó. Aí eu traria o quê para você, ó? Ficaria o seguinte, ó. Seria V0, que multiplica quem? T1 mais T2 mais T3, que seriam os três tempos, e eu quero já saber justamente esse cara aqui, ó. É igual a quem? Ó, vezes, né? Já multipliquei aqui, ó, a velocidade, que é constante, vezes quem? T1, T2, T3, que seria esse tempo aqui, igual a quem? Ao meu espaço T. E que seria esse espaço aqui, ó? T seria, vem para cá, o espaço, ó,
seria esse espaço total aqui, ó, que eu percorri, e esse espaço aqui todinho que eu percorri, ó. Concorda? Então, seria esse espaço mais esse espaço aqui, até chegar aqui o tempo T3, tá ok? Então, eu teria aí, ó, D mais L. Por que D mais L? Porque perceba que daqui para cá, ó, é D, tá ok? O ponto X é o ponto médio, mas D é o caminho todinho, ó. D é daqui para cá e L é daqui para cá, na figura. Então, eu tenho o seguinte, ó, que esse cara aqui, ó, que representa, seria quem? Seria D mais L. Aí o que é que eu vou fazer? Vou só substituir. Quem é T1, que eu achei, esse cara aqui, ó. Quem é, quero saber T2, V0 eu já tenho. T3 é quem? É esse cara aqui. Seria igual a quem? A D mais L. E aí eu vou fazer o quê? Apenas arrumar para saber qual item que especifica ali, tá? Então vem aqui comigo, ó. Arrumando aí tudinho, tá? Então eu vou ficar assim, ó. D mais L é igual a quem? A V0, aí eu vou substituir lá. Quem é T1? T1, Leonardo. É raiz de 2H sobre raiz de G. Show de bola. Ah, Leonardo, onde é que está isso aqui, ó? Vem aqui comigo, por favor, na câmera aqui, ó. Ó. T1 aqui. Quem é T2? T2 eu quero saber. Quem é T3? T3 está aqui, ó. Tá? Lembre-se que isso aqui, eu posso também dizer que é raiz de 2H sobre raiz de G, tá? Da mesma forma o outro lá, raiz de 4H dividido por raiz de G. Claro que raiz de 4H seria 2 raiz de H. Mas beleza, vamos lá. Então eu vou substituir aqui, ó. Mais T2 que eu quero saber, o tempo que ele escorregou, mais 2 vezes a raiz de H, que seria raiz de 4H sobre raiz de G, tá ok? Colocando aqui, ó, raiz de G. Show de bola. Aí o que é que eu vou fazer? Eu posso multiplicar aqui tudo por G, ok? Se eu multiplicar aqui tudo por G, isso aqui fica multiplicado por G e esse cara também fica multiplicado por G. Ó, não vai alterar nada se eu multiplicar aqui por raiz de G. Por quê? Para tirar esse denominador aqui, ó. Para tirar esse denominador. E multiplicar aqui também por raiz de G, ok? Então, multiplicando tanto esse lado como esse lado por raiz de G, vai ficar quanto? Ó, D mais L raiz de G igual a V0. Aí, quando eu multiplico por raiz de G isso aqui, raiz de G corta com essa raiz de G. Vai ficar raiz de 2H. Mas, se eu multiplico esse cara por raiz de G, vai ficar o quê? Raiz de G, T2. Ok? Vezes T2. Mais, multiplica essa raiz de G com essa raiz de G, corta, fica 2 raiz de H. Ok? Show de bola. E aí, o que é que acontece? Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar e vou fazer o quê? Vou praticamente isolar esse cara aqui, ó. Lembre-se que esse cara está sendo multiplicado ainda por V0, tá? Isolando isso aqui, ó, vou isolar esse cara porque eu quero saber quem é T2, tá? Então, fazendo a distributiva aqui, ó, vai ficar D mais L vezes raiz de G igual a quem? A V0 raiz de 2H mais V0 raiz de G T2 mais V0 raiz de H, tá? Eu poderia passar esse V0 até para cá, tá? Mas que eu poderia fazer isso também, tá ok? Faça esse, ó, raiz de V0 passar para cá. E depois, tá? Fazer justamente, isolar justamente o T2, tá ok? Então vai ficar o seguinte, ó. Isso aqui tem 2, né? 2 raiz de H. Show de bola. E aí eu faço o quê? Eu vou isolar esse cara. Isolando esse cara, passa tudo para o primeiro membro. Pode passar isso aqui para o primeiro membro, diminuindo. E esse para cá, diminuindo, multiplicando por menos 1. E ia ficar como? V0 raiz de G T2 igual a quanto? Já multiplicando por menos 1, tá ok? Passa para cá, e esse passa para lá, negativo, né? E aí multiplicando por menos 1 vai ficar como? Vai ficar isso aqui, ó. D mais L raiz de G, tá ok? Aí eu ficaria com esse cara aqui, ó, menos V0 2H menos V0 2 raiz de H, tá ok? E aí eu posso também isolar aqui T2, ó, esse cara que já vai ficar dividido por quem? V0G, concorda? Vai ficar de V0G, T2 vai ficar igual, ó, a D mais L, tá? Que multiplica raiz de G,
beleza? Raiz de G menos V0 raiz de 2H menos V0 2 raiz de H. Dividido por quanto, Leonardo? Dividido por isso aqui, ó. V0 raiz de G. Aí você pode perceber que nas alternativas, ele fez o quê? Ele isolou esse cara aqui, ó. Ele isolou tanto V0, tá? Eu posso isolar V0, como eu posso isolar também H, tá ok? Por quê? Porque aqui eu posso dizer que esse cara aqui, ó, raiz de 2H, é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de H, tá ok? Na matemática. E aí ele isola e acha justamente a minha letra, ó, T2, seria igual a quem? A 2 mais L vezes a raiz de G menos, aí ficaria o seguinte, ó, menos raiz de H, que multiplica quem? Que multiplica V0 raiz de 2 mais 2, ok? Perceba que aqui está menos, ó, por isso que aqui, ó, tirou esse menos aqui e tornou mais aqui positivo em cima, tá? Dividido por V0 raiz de G, tá ok? Eu sei que é uma questão que requer o quê? É trabalhosa, tá? Ela não é complicada, mas ela é mais trabalhosa possível, tá? Mas o que é que acontece? Então é uma questão que você também tem que compreender e avaliar, que é uma questão que se não der tempo para você fazer, você vê que eu gastei um pouco de tempo para fazer uma questão dessa. Então o que é que você tem que avaliar? O seu tempo. Se não deu tempo, você vê que é uma questão trabalhosa, você vai fazer o quê? Você deixa a questão, vai para outra questão, tá? E aí, no final, se der tempo, você vai e faz. Por quê? Porque é uma questão para justamente já trabalhar nas outras questões mais fáceis, tá? E lembre-se, quem passa numa prova não é quem faz todas as questões, é quem faz realmente as questões que são fazíveis, que dá para você fazer, tá ok? Então, quero deixar aqui um abraço aqui para vocês, tá? A gente está finalizando essas semanas. Eu vou estar resolvendo essas questões, tá? As últimas questões das provas que vêm aí sendo utilizadas. Quero agradecer aí quem ficou até o final. É uma questão bastante trabalhosa, tá? Se você sentiu dificuldade, não fique com medo quanto a isso, mas espero ter ajudado vocês e continue sempre firmes e fortes. E não desista, porque o seu sonho tem que ser maior do que qualquer possibilidade, qualquer barreira. Show de bola? Fica com Deus. Sou de Queluz, São Paulo. Estou aprovado na Polícia Federal com 84 pontos na objetiva e 11,45 na discursiva. Meu nome é Vitor Moreira, tenho 19 anos, sou de João Pessoa, da Paraíba, e é com grande felicidade que eu venho compartilhar minha aprovação na PF no carro de ajuda. Meu nome é Wagner, eu sou um dos aprovados na prova de delegado de Polícia Federal, agora do ano de 2021. Eu sou Gabriel, sou do Rio de Janeiro, tenho 30 anos. Me matriculei no curso 62 dias intensivos. Esse é o meu primeiro concurso público e eu consegui minha classificação para PF em 2 meses.